Nós vamos nesse momento nos unir, respirar profundamente e nos unirmos com todo o pingo de luz. Vamos sentindo toda essa energia do pingo de luz, do Hospital Santa Cruz, de Eliamar, o nosso dirigente de estudo, de Ruiz, o nosso dirigente espiritual, de todos os espíritos que nos auxiliam e de todos os irmãos que estudam junto conosco, que estão na mesma caminhada de aprendizado. Possamos ter uma tarde repleta de muita luz, de muita fé. Graças a Deus. Então, nós encontramos-nos em meio a essa turbulenta gestação de ideias, valores e referências. Eu anotei todo esse parágrafo aí. Então, pode ler, por favor. A humanidade. A humanidade prepara-se para adotar o conceito sistêmico solidário. Enquanto isso, rui todos os paradigmas em verdadeira hecatombe de convenções hegemônicas. Os velhos parâmetros não atendem às necessidades do agora. Por outro ângulo, ainda não se formaram novos modelos de inspiração para que o homem se guie nas suas experiências e metas. O certo e o errado variaram totalmente seus sentidos, e ainda não se teve tempo bastante para estipular outros conceitos. Por que eu anotei? Eu marquei exatamente esse mesmo parágrafo no final, com uma interrogação, porque eu não entendi o que ele quis dizer com isso, principalmente no final desse parágrafo que você leu. Entendi. E isso que eu ia falar agora aqui, né? A gente percebe que o modelo de convivência do mundo ele está falido, não é verdade? Sim. Você vê cada vez mais os que têm mais recursos tendo mais recursos e os que têm poucos recursos tendo cada vez menos recursos. A gente viu aí uma pandemia onde deu uma despertou um pouco uma questão de que adianta tudo isso que eu tenho se eu não posso nem mais sair de casa, né? Então alguns conceitos começaram a querer se modificar. E o que ele está falando aqui é o seguinte, olha, daqui para frente, os conceitos pelos quais nós vivíamos até o momento dentro da sociedade, eles têm que mudar. E eles estão mudando. Qual que é o problema? Ainda não foi criado um novo conceito, uma nova forma de convivência. Aquela forma do mundo de regeneração, onde um trabalha pelo outro, e não cada um trabalha por si. Esse modelo não existe ainda. Então, está todo mundo meio perdido, né? Por exemplo, eu gostaria muito de estar me dedicando àquilo que eu realmente gosto de fazer e não me preocupar com dinheiro. Não sei se isso daqui é o futuro ou não da humanidade, mas eu gostaria muito, porque eu gostaria de estar ajudando as pessoas de uma forma que eu não posso hoje porque eu tenho que trabalhar. E tem pessoas que gostam de trabalhar. Como que a gente pode fazer com que uma humanidade seja feliz e progrida, cada um executando a tarefa que mais lhe apraz e mais causa benefício para o próximo? Isso nós não sabemos como é que faz, porque nós somos ainda regidos pelo egoísmo. E é isso que ele está falando aqui. Isso está mudando. Só que os novos conceitos ainda não foram criados. E é claro, quem é que vai criar isso? O plano espiritual? Não, somos nós mesmos. Um novo modelo de convivência. Capitalismo está falido. Socialismo, qualquer sistema de governo que a gente tenha hoje está falido, porque eles estão lá para se sustentarem e não para fazer o bem para o povo, né? Então, é isso que ele está falando aqui. E a gente tem que aprender esses novos conceitos, inicialmente em grupos pequenos, que nem o nosso aqui, de convivência, e baseado naquilo que a gente estudou na semana passada, horizontal, não é mais vertical.
Um tá para ajudar o outro e não para responder para alguém que se coloca num patamar mais elevado. Foi isso que eu entendi desse parágrafo. Entendi. Alguém tem alguma coisa a comentar? Só eu vou falar sobre isso? Ou ninguém tem uma ideia diferente? Faz todo sentido o que você explicou agora. Ficou mais fácil de a gente compreender. Eu não tinha entendido antes. E aí, o que acontece, né? Nós estamos sendo chamados para criar esses novos parâmetros. E se a hora que a gente criar esses novos parâmetros funcionarem bem, outras pessoas vão se juntar e adotar esses novos parâmetros. É isso que a gente precisa fazer. A gente só tem, se a gente for analisar que esse livro foi escrito em 1999, você viu que a gente passou 22 anos e algumas pessoas despertaram para esses novos parâmetros, são as pessoas que estão mais à frente dos projetos, que nem a gente pode falar a Mônica de Medeiros, a Margarete, com todo esse desenvolvimento. Tá tudo certo? Com todo esse desenvolvimento que a gente vê que a Casa do Consolador tem, né? Mas a gente está engatinhando ainda para compreender todo esse sistema. A gente está bem no início. A gente não vai compreender, vai criar esse novo sistema, porque ele não existe, né? Então, mas para compreender a gente precisa ver, ter ideia, eu entendi começar. o que você quer dizer com compreender. É a gente aprender com tentativas, né, de como se relacionar de uma forma diferente, e que é aquilo que se espera do mundo de regeneração. E principalmente quando eu falo do compreender, porque assim, não, para mim tá bom, vou ficar assim desse jeito, não vou apostar, vou ficar na minha zona de conforto, porque, nossa, tem que ter tanta preocupação, tem que se colocar, tem que ficar doidinha, arrancar os cabelos. Eu não quero colocar medo em ninguém, né? Mas imagina quando as hecatombes que são previstas acontecerem, como que esse modelo que nós temos atualmente vai se sustentar? A gente viu, eu já te passo, Damares, a gente viu como foi na Covid, como está sendo na Covid, né? Que aquelas pessoas que têm um pouco mais de condições financeiras suportou, e aqueles que já viviam de uma maneira difícil, como está difícil para as pessoas. A gente vive numa miséria, né, de ver as pessoas sofrendo, pedindo auxílio porque não tem condições. Então, assim, isso também é um tipo de hecatombe, porque todo mundo pensa assim, só nas... Uhum. Né? Cai meteoro, enchente, ventania. Não. Né? Você imagina um lar totalmente, as pessoas não conseguindo a manutenção, a coisa básica. Então, assim, para a gente pode ser uma realidade muito distante, mas tem gente que é o dia a dia. A gente costuma ir muito para São Paulo, lá para o tratamento da Valéria, né? E a gente passa ali a gente passa ali pelo corredor norte-sul, e perto ali da Estação da Luz tem muito morador de rua. E a gente via pessoas lá, né, sozinhas, morando ali na rua. Hoje em dia a gente é família. Não é porque desistiram de viver, não, é porque não tem condições de pagar um lugar para ficar, perder emprego. Já pensou viver dentro de uma barraca, com filhos, com tudo, no meio de uma praça? Essas são as hecatombes que vão acontecer e merecem um novo modelo de convivência, né? Oi, Damares. Vocês estavam falando coisas muito interessantes. Estava vendo aqui os outros 2 parágrafos, que eu também já tinha anotado, sobre esse cultivar dessa rigidez social, onde apresenta toda essa diferença, né, entre as pessoas, e cada vez mais distante, né, os mais ricos, quanto mais enriquece, mais pessoas empobrecem. E que isso vai ter que mudar. Está dizendo aqui que nós vamos ter que ter acabar com este modelo
né? Adquirir essa experiência, nos responsabilizarmos mais, É isso aí. para evadirmos esses efeitos nocivos na sociedade, né? E essas diferenças, para mantermos este horizontal e sairmos desse vertical mesmo, que é tão rígido, né? Uma das coisas que, assim, eu não sou contra, tá? Porque eu mesmo, eu faço a doação. Mas na época de Natal, todo mundo pega uma, duas, três, a quantidade que for de sacolinhas. Mas o Natal, o que que é? É só no fator comercial, só de dar aquele presente? Aquela pessoa não vai precisar um ano inteiro. Aí você fala assim, então eu vou ter que manter uma pessoa um ano inteiro? E eu vejo assim, será que se a gente mudar todo esse sistema, né, começar a desenvolver, a, a, a fazer trabalhos, ensinar as pessoas a trabalharem, a buscarem a sua essência, darem, não é um trabalho que vai ser muito melhor? Aí você fala, então não vamos dar sacolinha, não. Enquanto a gente não conseguir desenvolver, vamos manter, porque pelo menos é um dia, mas a pessoa só precisa de um dia. Mas tem lugares que eles chamam as mulheres, principalmente, Fazer e capacitação. ensinam a fazer bordado, a fazer docinhos. Já existe essas casas, Projetos. né? Sim. Na maioria Então, são casas de caridade. e aí, assim, a gente precisa. É uma via de duas mãos, né? Porque eu estive num projeto desse, indo ensinar as pessoas a fazer fuxico dentro ali do mercado De Santos. de Santos, né? Aquela região. Uma casa espírita me chamou e eu fui fazer essa oficina. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem que auxiliar, porque a gente vai ter que fazer, que nem eu falo assim, você vai fazer doação tripla. Você vai estar lá, você vai ajudar, você vai acabar comprando, você vai ter que colocar, porque é onde que é um trabalho. A gente tem que desenvolver que as pessoas não tenham preconceito, que aceite aquele trabalho, porque é uma realidade. Quando você vê um morador, você vai falar assim, eu vou comprar. Eu posso comprar, mas eu vou deixar de lá. E, isso não acontece, Valéria. Isso acontece, né, gente? Vamos parar para pensar, porque isso acontece. Então, é isso que esse parágrafo nos traz. A nova Terra, ela precisa dessa modificação. Só uma perguntinha, nós estamos na página 24, vocês estão ainda falando daquele último parágrafo? O livro já chegou? Página 24 na... O fenômeno social irreversível, isso? Daí para frente? Não, a gente está na página 25. Encontramos-nos nos meios e na página 25. Primeiro, segundo, no terceiro ou quarto. Encontramos-nos em meio a essa turbulenta gestação de ideias, valores e referências. Mas a Damares já falou de um pouquinho mais para frente, acho que a gente já pode dar um próximo passo, né? Eu falei, especificamente, 2 parágrafos depois, que fala da mudança para melhor na humanidade. Todo esse parágrafo aí, que eu acho que tem tudo a ver, esses 3, né? Com tudo que foi dito. É isso aí. Algo mais? Está na outra página. Eu também. Então vamos lá. Na página 42, no segundo parágrafo, eu marquei os ceareiros do intercâmbio em quaisquer patamares de conquistas são convocados a construir sentidos novos na utilização das forças psíquicas e mentais que envolvem a relação interdimensional entre esferas de vida. Eu não compreendi. Entendi. Tá, é o primeiro parágrafo da página 26. O primeiro parágrafo da 26. A segunda frase lá, ceareiros do intercâmbio. Isso. Eu acho que tem uma coisa interessante aqui, um pouquinho antes disso que ela fala, que complemento que ela está falando.
Desculpa. Aonde que está, Yara? Não Ou consegui. nesse cenário, ainda na 25, nesse cenário global, repete-se no iniciar do século XXI a mesma experiência do espiritismo prático no alvorecer do século XX. Naquele tempo, as bússolas não existiam, foram criadas. Agora somos chamados a recriá-las. Isso eu achei bem interessante. E aí Isso. vai entrar no que ela falou, né? A mediunidade e esse exercício obedecem a esse ciclo inadiável e dinâmico. Os ceareiros do intercâmbio em qualquer patamar, é aí o que ela falou, né? Eu acho que o parágrafo inteiro, ele é muito... Mas você percebe que Quem está são falando os ceareiros do intercâmbio? médiums, os médiums. Então, mas assim, você percebe que ele está a todo momento falando que é um momento de mudança? Sim, E todo mundo a pensa, necessidade da mudança, né? todo mundo pensa que a mudança, falava em fim do mundo, né? Todo mundo acha que o fim do mundo era o planeta Terra explodir, não é isso? Pegar fogo, Pegar fogo, todo mundo né? morrer inundado. Mas o fim do mundo é o fim do mundo da forma como a gente conhece. Nas relações, nas convivências, da forma como a gente vive hoje. E a gente não sabe como é que vai ser, mas está em processo de mudança. E é isso que a gente precisa ver. Eu acho que o interessante aqui desse parágrafo é justamente o que a Solange falou, que os ceareiros do intercâmbio estão sendo convocados a construir sentidos novos na utilização das forças psíquicas e mentais, que envolve a relação interdimensional entre as esferas da vida. O que é essa convocação? O que eles esperam dos médiuns nesse sentido? Eu só fiquei pensando, eu não cheguei ao que poderia ser, o que eles estariam esperando que os médiuns devem fazer nesse atual momento. Eu vou falar só da forma como eu vejo, né? A maior parte das comunicações mediúnicas que eu vejo estão restritas a fórmulas e receitas sobre uma mensagem que vai ser passada, é um livro que vai ser escrito, é uma desobsessão que vai ser feita. Hoje em dia, a gente utiliza a mediunidade de forma diferente. A gente conversa com os espíritos como se eles estivessem vivos, sentados ao nosso lado. Vivos não, encarnados, sentados ao nosso lado. É uma nova relação. Eu tenho dúvida, eu pergunto para ele, e ele me responde. Não vai interferir no meu livre-arbítrio. Mas ele vai esclarecer o que eu quero de uma forma muito natural. Eu não preciso reunir um grupo especial desse tipo. A outra mudança que eu tenho visto é a gente está deixando de achar que médium é aquele que fala, escreve ou vê. Médium tem diversas possibilidades diferentes e essa sensibilidade vem vindo à tona de tal forma que todo mundo está percebendo que também é médium. Antes era só na palavra, né? Estava escrito lá, todo mundo é médium, mas ninguém tinha a mínima ideia do que significava isso. Hoje as coisas estão se modificando de tal forma que as pessoas que não têm uma mediunidade ostensiva, né, que a gente chamava, estão percebendo que também são médios, porque conseguem receber as mensagens do plano espiritual de forma diferente, com sensações no corpo, com ideias que vêm à mente surgidas de lugar nenhum. Isso antigamente não era percebido, né? Não sei se você vê dessa forma também. Agora eu entendi, porque quando ele fala que o espiritismo parou na época de Kardec e não desenvolveu novas pesquisas, seria nesse sentido? Sim, principalmente porque as pessoas criaram os dogmas que a Igreja Católica criou. Se a gente for falar, que todas as igrejas, porque se a gente for falar de religião, cada um criou aquilo que mais ele poderia fazer, que era mais conveniente a eles fazerem, que desse mais segurança a eles. As pessoas não criam porque elas são más, mas elas precisam ter uma segurança. Então, o que aconteceu? Todo mundo parou. Criaram-se os dogmas da doutrina, né? Criaram-se os dogmas da doutrina. E a gente não andou.
E aquele que queria andar, ele sempre era cerceado. Porque ele vai falar que assim, aí é onde que entra o animismo, onde que entra aquele médium, isso é seu, vai ser sempre do médium. Tem uma parte que é do médium e tem outra que é do espírito, mas se a gente não for desenvolvendo isso, nunca vai ter do espírito. Conforme esse espírito vai se afinizando, cada vez mais vai ser do espírito. Ficou com a mesma receita e não teve evolução, né? A receita era aquela, e quem saísse fora daquela receita... Mas aí que a gente precisa compreender por quê. Para você avançar, a gente vai voltar. A gente tem que assumir a responsabilidade. A gente precisa ter autoconhecimento. A gente precisa ter conhecimento. A gente não pode avançar simplesmente porque eu quero avançar, porque eu tô me revoltando. A gente precisa compreender o que a gente está fazendo. E aí assumir essa responsabilidade, muitas vezes a gente não quer. Por quê? Porque a gente vai ter que arregaçar as mangas. Tem um dos parágrafos à frente que fala exatamente isso que você está falando. Ó. A diversidade, conquanto a princípio cause insegurança, é propícia à expressão da criatividade. Criatividade, aí que está, que deverá sempre ser regida pelos valores morais, da sensatez, da responsabilidade e do amor. Então, não é chegar... não, agora o Sérgio falou que as coisas têm que ser feitas de forma diferente, eu vou fazer o seguinte, eu vou incorporar no meio da rua. Sabe? Não é isso. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que a gente estava num modo e a gente tem que sair desse modo e passar para outro. Mas não é só isso. Tem um monte de coisa que precisa acontecer dentro da gente para que isso possa ser feito de uma forma correta. Né, com responsabilidade. Porque senão você não vai conseguir evoluir, você vai viver totalmente desestabilizado. É isso aí. Tanto espiritualmente, como emocionalmente e fisicamente, porque uma hora vai bater no físico. Então, assim, por isso que eu falo, é uma responsabilidade, né? Não é uma brincadeira. E também não é aquela coisa assim, olha, as casas estão todas erradas. Não! Elas conseguem fazer aquilo que elas conseguem, porque elas é aquilo que elas compreendem. Eu tenho uma responsabilidade, eu preciso zelar pelas pessoas. É interessante que nessa frase aqui, ele fala assim, ó, deverá ser sempre regida pelos valores morais da sensatez. O que significa isso? Autotransformação e autoconhecimento. Da responsabilidade. Para você ter responsabilidade, você tem que conhecer. Então, conhecimento. E do amor. Amor a nós mesmos e ao próximo. Ou seja, trabalhar pelo próximo. Não é? E a criatividade, de uma forma ou de outra, no pensar comum, ela está ligada a ousar, a fazer maluquice, né? E não é isso que é criatividade, né? A criatividade é a condição de você dar respostas diferentes para a mesma pergunta, né? Então, é você ir conseguir mudando as respostas que você tem a dar em relação àquele mesmo assunto. Isso é criatividade. Essa condição de mudar as suas respostas. E a gente tem que buscar as respostas mais aprimoradas. Isso, porque senão não vale mudar. A criatividade não está ajudando, né? Porque assim, a resposta não é vamos lá e vamos mudar. Não é. Vamos ver o que a gente pode complementar. Porque chegou uma época que todo mundo falou assim, vamos mudar tudo que Kardec fez, né? Por que a gente tem que mudar tudo que Kardec fez? Essa é a pergunta. Não, porque é muito antigo. Tá, e o que vai substituir? Né? E aí, onde que a gente volta? Kardec, ele não falou que ele estava terminando uma obra. Ele falou que ele estava dando pontapé inicial e era para que a gente continuasse fazendo pesquisas e tal. Como que ele reunia? Ele não reunia os médiuns em diversos lugares? Cadê esses médiuns reunidos em diversos lugares? Para falar sobre o mesmo assunto. Nós tivemos médiuns de diversos lugares quando veio a pandemia, porque todo mundo
tinha um monte de mensagem. Aí tinha aquelas mensagens que a gente via, e todas falavam da mesma coisa, de formas diferentes, mas que tinham... E também tinham aqueles que passavam outras mensagens que traziam muito medo, muita insegurança para todo mundo. Qual é a mensagem que você escolhe? Qual é a mensagem que você escolhe? Você vai viver no medo, naquela insegurança, vai acontecer que nem se fala das hecatombes, tá todo mundo esperando, né? Quem mora no litoral, nossa, vai... A cada dia é um tsunami diferente que falam que vai chegar, né? Entendeu? E assim por diante, mas a gente não vê as próprias hecatombes que a gente vive diariamente, dos nossos sentimentos, daqueles que estão ao nosso redor. Traz uma movimentação e uma dor muito grande. E a Aradig, com essa mãozinha. Então, aí tem relacionado ao que você está falando, é o período, porque aqui ele fala, Allan Kardec, emissário da era do Espiritismo, refere-se ao fermento da incredulidade, que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações. Está terminando agora, né? Incredulidade em relação à imortalidade, comunicabilidade do ser espiritual. Adentramos exatamente essa terceira geração, dividida em 3 períodos de 70 anos a partir da chegada do Espiritismo. Então, é o período da sensibilidade, da fé, que supera o medo humano de existir e progredir no bem. Fé, isso eu achei no mínimo máximo. Fé é a adesão espontânea da alma na busca da verdade. Eu também marquei esse parágrafo, Yara. Sagrado do fervor. Oi, perdão. Eu marquei esse mesmo parágrafo da fé. Esse eu marquei também. Eu achei isso... porque a gente fica pensando, né? Fé é uma coisa difícil da gente trazer para a realidade, né? Porque ela é muito subjetiva, né? O que é fé, né? E quando ele me coloca essa frase, é a adesão espontânea da alma na busca da verdade, a fé, para mim, faz todo o sentido. Porque a fé não é acreditar por acreditar. A fé é algo ativo, né? É algo com que... a fé é trabalho. É a gente trabalhar na gente mesmo para ir em busca de uma verdade. Eu achei isso no mínimo máximo. A fé sem obras não é uma fé cega, né? Não é a fé cega. Se a gente for falar, se for analisar... Acabou. A gente viveria esses 3 períodos de 70 anos. O que aconteceu quando Kardec trouxe? Era uma fé racional? Não. A gente não conseguia compreender. Era o que? Aquele fenômeno. Então, todo mundo queria ver o que é o fenômeno. As mesas girantes, todo mundo queria ver todas as transformações. Todo mundo quer... Até hoje, se a gente for falar assim, se o caboclo chegar aqui e falar assim, vamos conversar, o que vai fazer? A gente vai perguntar como que vai ser a nossa vida. Ou estou errado? Não. Se fosse permitido, sim. Alguém tem uma pergunta para fazer? Todo mundo pergunta de si. Esse é o ponto. E aí, e onde que está? Por que eu só tenho eu? Então, você vê que ele já vem. Não vou responder. Por quê? Aí você fala assim, por quê? Porque é todo mundo. Então, ainda há essa imaturidade. Ó. Desde Kardec, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente ainda está esperando o fenômeno. Só que a gente chegou numa época que a gente já compreendeu o fenômeno e a gente faz parte, porque nós somos os médiuns. E cadê a gente arregaçar essas mangas para trabalhar? Ah, eu não tenho incorporação. Não, você trabalha de outra forma. Porque a mediunidade não é só incorporação, não é somente uma psicografia. A mediunidade é também uma doação, um ato de doação. Você doar para o seu próximo. Você abrir a sua intuição para você auxiliar. Mas a gente às vezes não consegue compreender. Então a gente fica na busca do fenômeno. Cadê o fenômeno, né?
Eu tinha uma amiga que falava assim, vamos abrir uma banquinha. Eu, pra quê? Tu fica lá, eu só vou... Eu falei, olha, tu nem brinca. Ela falou, vamos abrir uma banquinha, tu vai ver como vai ser um sucesso. Por que vai ser um sucesso? Porque todo mundo quer saber aquilo que está dentro de si. Mas se o Espírito fala, se o Espírito falou assim, não sou eu que estou fazendo, é o Espírito que está dizendo. E hoje, com essa relação que ele tem conosco, que nem assim, o Ruiz nunca nos responde. Vai para a esquerda. Não adianta nem perguntar. Ele fala assim, vamos pensar, o que você acha sobre isso? Ruiz, Sete Flechas, Zé, todos eles conversando com os médiuns. A gente nunca tem uma resposta. O que vocês... E eles estão errados? Não. Primeiro porque a gente tenta fazer, eles nos tratam dessa forma horizontal. Eles não se colocam no vertical. Eles se colocam no horizontal. Oi, Damares. Desculpa, eu vi o horário aqui, já está na hora. Eu vou tentar resumir algo que eu pensei aqui agora, que eu senti, na verdade, com um pouco que eu já estudei. Todos nós escolhemos estar num corpo, né? Todos nós somos espíritos, todos nós somos médiuns, todos nós podemos colaborar, a começar de nós mesmos, pelo alto amor, pelo nosso lar, pela nossa família, quem está ao nosso redor, fora da nossa casa e ampliando esse amor. Não só de forma material, também material, claro, numa emergência, não só ajuda material, mas principalmente este amor e o respeito pelo próximo, qualquer próximo. Isso já é um avançar muito grande para esse mundo novo que vai surgir. Você quer saber uma coisa legal? Se você não consegue ser médium dos espíritos porque você acha que não tem essa sensibilidade, seja médium de você mesmo. Transmita a sua mensagem do amor para as pessoas que estão à sua volta. Porque, assim, infelizmente, as pessoas falam assim, mediunidade, não, eu tenho que estar incorporado. Não. Você pode levar só... Você é um espírito. A única diferença é que você tem um corpo condensado, uma energia condensada. Mas você é um espírito. Em primeiro lugar, você é um espírito. A gente vai aprender muito com esse livro. Eu anotei aqui porque a gente parou no parágrafo da fé é a adesão espontânea da alma, tá bom? A gente continua a partir daí no próximo encontro. A gente andou meia página de novo. A gente tá aí, de meia página. Estamos bem, né? Mas assim... Em meia página nós vamos chegar no fim do livro um dia. Vamos. Se não for nesta, na próxima encarnação. Mas, de meia página, a gente tem refletido muito em nós. Sim. Sim. Puxa. E a gente leva muito para a nossa vida. Isso que é bacana estudar aqui. Porque se a gente estiver levando para nós, né? Eu, Valéria, eu estou conseguindo me melhorar, parar para pensar. Se eu ainda não consegui fazer o ato, mas pelo menos já estou conseguindo. Então tem sido extremamente positivo de meia página. Porque ninguém aprende rapidamente. É de reflexão em reflexão, aí volta. Tudo que é rápido não acontece, né?